O evangelismo ou cristianismo evangélico é um movimento cristão protestante surgido no século XVII, depois da Reforma Protestante, tornando-se uma vertente organizada com o surgimento dos metodistas entre os anglicanos, dos puritanos entre os calvinistas e igrejas reformadas, ambos na Inglaterra, e dos pietistas entre os luteranos, na Alemanha e Escandinávia. O movimento tornou-se ainda mais significativo nos Estados Unidos durante o Grande Despertamento dos séculos XVIII e XIX, onde conseguiu muito mais membros do que na Europa. O movimento continua a atrair adeptos em nível mundial no século XXI, especialmente no mundo em desenvolvimento. É um movimento que reúne vários submovimentos, como a Igreja Batista, Pentecostalismo, Movimento Carismático e Cristianismo não denominacional. O evangelismo no Brasil. O evangelismo chegou ao Brasil no período colonial, com as tentativas francesas e holandesas de se firmarem no país. Consolidou-se a partir da abertura dos portos. Embora o catolicismo continuasse oficial durante boa parte do século XIX, desde a separação do Estado e religião com a República, o protestantismo floresceu, sendo hoje o segundo maior segmento religioso do Brasil. Segundo o censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 2010 havia cerca de 42,3 milhões de fiéis no Brasil, o que representava 22,2% da população brasileira. O Pew Research Center publicou também um estudo realizado entre 2013 e 2014, em que os protestantes representavam 26% da população brasileira. E segundo pesquisa do Instituto da Pesquisa Datafolha, no fim de 2014, os protestantes já seriam 29% da população do país, mostrando um rápido crescimento do grupo religioso no país. Parte de uma mais ampla ascensão das igrejas evangélicas na América Latina. E segundo o Latino Barômetro, em 2017, 27% da população brasileira era evangelista. Dentre as crenças luteranas, a principal é a salvação pela fé. Os luteranos acreditam que a salvação é alcançada mediante as atitudes das pessoas, somada à paixão e à morte de Cristo em expiação dos pecados dos homens. A crença luterana acredita que a Bíblia é a palavra de Deus e que a mesma deve ser lida e interpretada por todos. Os luteranos dedicam um domingo para irem à igreja. Dos 7 sacramentos pregados pelos católicos, praticam a comunhão, bem como o batismo. Distinguem-se dos católicos também pelo fato de não reconhecer a autoridade do Papa. O cristianismo evangélico reúne diferentes movimentos de teologia evangélica, sendo as principais fundamentalismo, conservador, moderada e liberal. A adesão à doutrina da Igreja de Crentes é uma característica comum da definição de uma igreja evangélica no sentido estrito. Os evangélicos possuem postura mais conservadora, contra o ecumenismo amplo, com maior ênfase no evangelismo e posturas tradicionais como liberalismo teológico, ordenação feminina e casamento igualitário, enquanto que os protestantes tradicionais têm uma postura ecumênica, progressista, mais voltada para o trabalho. A primeira e maior igreja evangélica fundada no Brasil foi a Assembleia de Deus, fundada em Belém do Pará pelos missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren, em 1911. Com a estimativa de 22,5 milhões de membros, a Assembleia de Deus é hoje a maior denominação pentecostal do mundo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma denominação cristã protestante que surgiu nos Estados Unidos da América após o grande desapontamento de 22 de outubro de 1844, desencadeada pelo movimento Millerita nos Estados Unidos, que é amplamente conhecido, que foi durante a primeira metade do século XIX. Entretanto, só foi criada formalmente em 1863. Seus fundadores
foram vários, mas podemos citar aqui José Bates, John Andrews, Tiago White, Louis Smith e também Ellen White. Os adventistas do sétimo dia creem na palavra de Deus como a nossa única regra de fé e crença. Ou seja, todas as outras crenças estão baseadas nas escrituras sagradas, não na tradição e não nas pessoas. Nós cremos na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Nós cremos que Deus criou o mundo em 7 dias e que a natureza do homem é pecaminoso. Nós também acreditamos num grande conflito cósmico entre o bem e o mal. Acreditamos na vida, morte e ressurreição de Cristo, assim como a experiência da salvação. Nós também acreditamos no batismo por imersão e que todos nós somos um corpo em Cristo e que temos uma missão a cumprir. Acreditamos nos dons espirituais, no batismo do Espírito Santo, no dom da profecia. Nós também acreditamos na lei de Deus, inclusive o 7º mandamento, que é o 4º mandamento, que é o sábado. Nós acreditamos também que nós somos mordomos e que nosso corpo pertence a Deus. Acreditamos no casamento como uma instituição de Deus entre um homem e uma mulher e acreditamos na família. E acreditamos que um dia Jesus vai voltar e que vamos ao encontro dele nos ar. A Igreja Adventista surgiu no Brasil no século passado, mas veio a se popularizar entre a década de 50 e onde surgiu universidades aqui no Brasil. No Brasil, o Adventismo chegou em 1885, através de uma publicação que chegaram pelo porto de Itajaí, destino Santa Catarina. E a primeira igreja adventista foi em Gaspar Alto, em Santa Catarina, em 1896. Daí, nesse mesmo ano, foi construída também a igreja adventista no Rio de Janeiro, Santa Maria de Jatibá, no Espírito Santo. Nós também vemos que em 1905 foi feita a primeira casa publicadora da igreja em Tatuí, e a primeira escola adventista surgiu em 1896. Em 2005, já eram 393 escolas do ensino fundamental e 118 ensino médio, com um total de 111 mil alunos em 6 instituições de ensino superior, tudo aqui no Brasil. Só completando, em 2007, a educação adventista é citada como uma das melhores instituições de educação no Brasil pela revista Veja, da editora Abril. E as características que apontam como essencial para quem deseja exercer essa religião é conhecer a Bíblia, né? O texto bíblico diz: conhecereis a verdade vos libertará. Nós pregamos a palavra de Deus e somente a palavra de Deus. E o principal motivo para se unir à religião é congregar e ser um corredeiro de Jesus com a imensa vontade de ir para o céu.